enquanto a gente não começa, aqui todo mundo já deve ter ouvido falar, né, da reforma tributária, que vão mudar os impostos, né? Estão sendo criados dois impostos, que é o IBS e o CBS, que é justamente para unificar os outros impostos que já estão atualmente. Na verdade, não vão ser criados, eles vão unificar os impostos, né, e deram outro nome para isso. Todo mundo está vendo a minha tela? Oi, está todo mundo vendo a minha tela? Sim. Tá vendo? Sim. Sim, ok. Bom, gente, o que eu trouxe aqui para vocês, né, é para vocês terem um pouquinho de noção do que está entrando, né, a partir de 2026, agora a partir de janeiro, o que está entrando. Quem é cliente, que é síndico, nossa, né, atualmente, tá. Não sei se vocês lembram, tá, que eu sempre pedia a nota fiscal e ficava glosando nota. Eu ficava, gente, ó, essa empresa não colocou o KNAI, essa empresa, o serviço que ela colocou na nota não condiz com o KNAI, o serviço que ela colocou na nota, ela não tem KNAI para isso. Então, quem é síndico aqui sabe que a gente aqui está sempre analisando as notas fiscais, né, e dizendo sobre isso. Por que a gente já estava preparando esse tipo de serviço? Porque as empresas que prestam serviço para os condomínios, né, as prestadoras de serviço, geralmente são as mesmas, né? Todo mês tem aquela manutenção de interfone, tem aquela manutenção de limpeza de caixa d'água, dedetização, elevador. Então, praticamente todo mês são as mesmas empresas. E a gente já estava colocando isso para que as empresas se adequassem à reforma tributária. Por quê? Porque vai chegar lá na frente, tá? Não vai ser mais nós que vamos dizer que a nota fiscal dela está errada. Quem vai dizer isso vai ser a Receita Federal. Não, aliás, não vai dizer, ela vai cobrar. O que está acontecendo, não sei se vocês já tiveram algum contato com algum MEI que está com dívida na Receita Federal. Tem MEI que está devendo horrores à Receita Federal, porque ele está desde 2024 dizendo lá na Receita como não sendo MEI, e a Receita está deixando ele emitir a nota fiscal como MEI. E a gente, quando bate aqui a nota, né, que a gente fala para o cliente, olha, essa pessoa não é mais MEI, ela está enquadrada no ME e tudo, tem cliente até que chega para a gente e fala assim, ah, não, mas deixa para lá, deixa para lá. Só que o que a gente estava tentando fazer com que o cliente visse quais são os profissionais que estão habilitados, né, a emitir a nota fiscal correta. Isso vai chegar em 2026. Eu sei que esses profissionais que não se adequaram nem à nota antiga da prefeitura vai conseguir emitir uma nota fiscal. Então, vai ser difícil, porque são pessoas que não pagam, às vezes, uma contabilidade, faz a contabilidade daquela contabilidade online, né, que é só mandar a documentação para lá e o pessoal faz. Então, eles não têm um suporte contábil para isso. A administradora, ela não é o suporte dessas empresas. A administradora, ela é o suporte do condomínio. Então, todas as notas fiscais que tinham retenção e que não e que precisavam ter a retenção e que não constavam, a gente orientava, né, que fosse trocada a nota para que ela pudesse emitir uma nota correta. Agora, o que vai acontecer? Tem retenções que não vão mais existir, né? E algumas ainda estão, porque a reforma tributária ela vai até 2033. Ela vai começar em 2026 e termina em 2033. Durante esse tempo, alguns impostos vão ser excluídos, alguns impostos vão ser alterados. Então, o que a gente agora está fazendo? Aqui da administradora, eu contratei uma consultoria, tá, para verificar essas notas fiscais. Então, aquilo que a gente fazia, às vezes o síndico mandava na hora, o profissional estava lá esperando para receber.
né? A gente não pode mais correr com nota fiscal, porque as notas agora, eu vou passar aqui um pouco para vocês, o que que vai ter que ter numa nota fiscal, e a gente não tem como fazer isso correndo, né, para liberar um prestador de serviço. O prestador de serviço, ele vai ter que entender que as empresas, elas precisam, tá, fazer uma coisa com cautela para que possa liberar esse prestador de serviço para receber essa nota fiscal. Então, tudo que eu estou falando aqui, tá, é para que o síndico ele entenda que não pode mais fazer nada correndo, não pode mais pagar nada sem uma nota fiscal, tá? A Receita, ela está criando esse IBS e o CBS, tá, que são os novos impostos. Quer dizer, na verdade, eles não são novos, eles apenas estão substituindo, eles vão substituir o ICMS, o ISS, o PIS e o CONFINS. Eles estão unificando, né, esses impostos e tirando uma parte que é da prefeitura. Então, o que que acontece? São dois novos tributos sobre o consumo criado, que é pela reforma tributária. O IBS, ele é um imposto estadual e municipal, enquanto o CBS será da competência federal. Então, o que que acontece? Aquelas notas que eram emitidas pela prefeitura, a partir de janeiro de 2026, não podem mais ser emitidas pela prefeitura. Todas as notas fiscais serão emitidas pela Receita Federal. O que que a Receita vai fazer? Cruzar informações, tá? Deixa eu só mudar de slide aqui. Então, vai ter ela tem uma, não, já parou. Vai ter essa fusão de tributos, tá? O IPI, o CONFINS e o PIS vai virar o CBS. E o ICMS e o ISS vai virar o IBS. A Receita está fazendo isso para ela ter um controle maior sobre a circulação. E isso vai ser em cadeia. Tipo assim, começa na indústria, a indústria tem lá os impostos que ela paga, ela vai colocar na nota fiscal dela. Aí aquela empresa que é o centro de distribuição, vamos botar assim para vocês entenderem um pouco. O centro de distribuição vai comprar da indústria. Aí ele também vai ter a nota fiscal. Só que ele vai ter um benefício se ele tiver com tudo em dia, com as obrigações acessórias que ele tem que entregar, tudo batendo, se as notas dele estão tudo batendo bonitinho, ele vai ter uma redução desse imposto. Então, a indústria vai passar para o centro de distribuição. Aí o centro de distribuição vai para as lojas, né? E as lojas também. Quando vender para o consumidor final, ela vai ter também esse benefício que ela vai abatendo esses impostos. No final, o imposto, né, vai todo para a União e a União vai distribuir. O que é do Estado, ela vai mandar para o Estado, o que é da Prefeitura, ela vai mandar para a Prefeitura. E o condomínio nessa história? O condomínio é o consumidor final. Ele não tem benefício nenhum de repassar nada porque ele não emite nota fiscal, então ele não vai ter esse benefício. Mas as empresas que vierem dele, né, que prestam serviço para ele, vão ter esse benefício. Então, uma coisa vai jogando para a outra. Só que nessa de jogar um para o outro, né, quando chegar lá em 2023, os impostos vão aumentar um pouquinho, entendeu? Então, a previsão é de que tenha aí um impacto de em torno de 26%, tá, no final disso tudo, lá em 2033. Então, o que que o pessoal está falando? Ah, porque vai aumentar, o imposto vai aumentar gradativamente, tá? E de acordo com cada empresa. Então, dependendo da empresa, vai ter um pouquinho mais, dependendo da empresa, vai ter um pouquinho menos. As empresas que vão sofrer mais com isso são realmente as prestadoras de serviço, tá? Principalmente a parte de mão de obra, a parte de terceirização, ela vai sofrer muito, um impacto muito grande com isso. Então, vai ser problemático. O que que vocês precisam ter atenção?
né? Aqui foi o que eu falei: o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, será da competência dos estados e municípios, o CBS da Contribuição sobre Bens e Serviços, da competência da União. Aquilo que eu falava, né, em relação às notas fiscais, que a gente ficava insistindo, né? Olha, o que não está errado, coisa, era justamente para adequar essas empresas que prestam serviço para vocês, a gente estava tentando adequar essa empresa à reforma tributária. E, infelizmente, tá, muitas vezes eu escutei, até de síndico mesmo, chegar para mim e falar assim: poxa, eles falam que vocês são as únicas empresas que estão, a única empresa que está fazendo isso. Eu ainda brincava: nossa, eu não sei se isso é um elogio ou se é uma crítica, né? Mas da nossa parte, eu não estava pensando nas empresas, eu estava pensando no condomínio. Eu falei: eu vou adequar essas empresas, que são as prestadoras de serviço para o condomínio, eu vou adequar para que elas comecem a emitir uma nota fiscal certa, porque lá em 2026 ela vai ter que ter essa nota fiscal certa. Então ela já sabe disso, ela vai já, né, se preparando para uma reforma tributária. Mas muitas empresas até achavam que a gente estava sendo criterioso demais, entendeu? Aí vai de cada um, tá? Até essa semana, até eu conversei com um contador de uma delas, que ele virou para mim e falou: nossa, eu nunca vi uma empresa fazer isso. Aí eu falei para ele: eu falei, eu não faço isso por você, que é contador dessa empresa, eu faço isso pelo meu cliente, que é o condomínio, tá? O meu cliente, ele tem que estar com uma nota fiscal correta. Agora, se o seu cliente está emitindo uma nota fiscal errada, isso é você com ele, né? Eu tenho que me entender com o meu cliente, que é o condomínio. Então, como vão funcionar essas novas notas fiscais? Elas vão ter campos padronizados, né? Que é o tipo de item, se é mercadoria, se é serviço, se é ativo imobilizado. A nota fiscal ela vai ter tudo isso. A finalidade da operação, se é venda, se é doação, se é remessa, se é serviço, vai ter que também constar. O tratamento tributário dela, se ela é uma alíquota padrão, se ela é uma alíquota reduzida, se ela tem isenção. Então, isso tudo vai ter que constar. Só que quem vai ter que agora fazer isso dar certo? A própria empresa, tá? A gente já fez nossa parte lá atrás, que foi cobrando dessas empresas que emitem nota para vocês, a gente estava cobrando que elas fizessem a retenção, que elas fizessem tudo para que vocês tivessem uma nota fiscal correta. Agora elas vão ter que se entender com a Receita Federal, tá? Só que ainda vão existir algumas retenções e a gente vai ter que ver essa nota fiscal se consta retenção ou não. Então, a gente continua fazendo o nosso serviço, mas não vamos mais ser fiscal da empresa. Fiscal da empresa agora vai ser total a Receita Federal. A gente só vai fazer a nossa parte de ver se tem a retenção, se não tem retenção, se o MEI tem que pagar os 20% da parte patronal, se não tem que pagar os 20% da parte patronal. Agora, a parte de verificar se a nota está correta, se está, é a própria Receita Federal que vai fazer isso. Então, as empresas agora, elas vão ter que correr para os contadores deles para ver se estão emitindo uma nota fiscal correta, né? Já não vão mais contar com o apoio, né, da administradora, que afinal de contas, foi o que eu falei: eu não tenho mais a responsabilidade de pedir a ela para trocar uma nota fiscal. Ela que vai ter que fazer isso com a Receita Federal. E segundo as notícias, né? Porque infelizmente a gente ainda está aí, para você ter ideia, eu gostaria muito de ter tirado uma nota fiscal até para trazer para vocês, para mostrar como é uma nota fiscal, a nova, que não vai mudar muita coisa, mas eu queria trazer. Só que a Receita não deixa tirar nenhuma nota fiscal ainda nova, né? Pelo menos da minha empresa, não consegui tirar. Então a gente só está lá cadastrado, eu já cadastrei a empresa lá no site da Receita, mas ainda não consegui tirar nenhuma nota, porque eles só vão deixar emitir a partir do dia 1º de 2026. E como será feito o preenchimento do IBS e do CBS? O preenchimento será feito com base nas tabelas complementares publicadas, né, que a Receita já divulgou, que inclui os seguintes campos obrigatórios: o tipo de item comercializado, a destinação do bem ou serviço, o tratamento tributário da operação, a forma de apuração de crédito. Então, não sei se vocês lembram, quando eu reclamava aqui, que não é para receber uma nota sobre escrito serviço prestado.
eu sempre falei, né? Vocês têm que pedir para que conste na nota fiscal qual é o tipo de serviço, porque de acordo com o tipo de serviço é que a gente fica sabendo se o KNAI dela, se aquele atividade que ela botou lá na nota fiscal, se está correta pelo serviço que ela está prestando, principalmente a terceirização de mão de obra, porque terceirização de mão de obra, tá? Portaria e zeladoria não pode ser simples nacional. E a maioria, tá, coloca serviço prestado justamente para não constar o tipo de serviço para que, porque a empresa é simples e ele não quer fazer a retenção de PIS, CONFINS e contribuição social. E o que vai acontecer agora? Ele precisa colocar isso na nota. Então, por enquanto, tá? A orientação que a gente tem é eles vão emitir a nota fiscal, tá? Eles precisam colocar o tipo de serviço na nota fiscal, entendeu? Mas a gente não sabe se a Receita Federal vai deixar ou não ele emitir essa nota fiscal. Então, por que que eu quis fazer essa palestra aqui antes da reforma? Para que vocês fiquem atentos, porque muitas empresas podem não querer dar a nota fiscal por não conseguir emitir. De repente, ela não vai conseguir emitir, ou por não saber, ou por não estar cadastrado, né, ainda não ter se adequado. Então, eles vão querer, porque eles vão querer receber o serviço. Só que o condomínio precisa dessa nota fiscal para pagar esse serviço. Então, não adianta, tá? A empresa que chegar para vocês e falar, não, como é? Não vou emitir, vou emitir depois. Primeiro você me paga, depois eu vou emitir. Não eu aconselho vocês a não aceitarem isso, tá? Porque isso pode dar problema mais tarde para vocês. Porque ele pode não conseguir emitir a nota fiscal e vocês vão ficar com um problema para prestar conta no condomínio de vocês, entendeu? Sem a nota fiscal, tá? O conselho pode glosar, entendeu? Só um minutinho. Eu estou em reunião, tá? O conselho pode glosar, tá? Essa nota fiscal. Então, eu aconselho não pagar nada sem a nota fiscal do prestador de serviço. As empresas que não preencherem corretamente esses campos poderão sofrer glosas de crédito, é o que eu falei, é na cadeia. Vem lá da indústria passa para o centro de distribuição, do centro de distribuição passa para a loja. Então, as empresas, se não, elas vêm tendo esse crédito de imposto. Se elas não emitir direito essa nota, elas vão sofrer com isso, tá? Então ela pode sofrer glosando o crédito, aí quando chegar lá no final, o imposto dela vai estar bem maior, então as empresas vão querer repassar esse imposto, né? Vão sofrer autuações ou atrasos no processo de compensação. Então, isso tudo pode acontecer com as empresas. Elas vão ter que se adequar para emitir uma nota fiscal correta agora. Não é mais a Rosângela que vai cobrar, não é mais a administradora Magalhães que vai cobrar uma nota correta. Quem vai cobrar agora a nota correta é a Receita Federal, porque a prefeitura ela não estava nem aí para a nota fiscal. Ela queria o ISS dela, mas a Receita, ela além de querer os impostos, ela quer a nota fiscal correta porque ela quer saber se o imposto que ele está pagando é correto ou não. Estou citando o exemplo da terceirização de mão de obra. A prefeitura deixa emitir uma nota fiscal, tá? Porque ela quer o ISS dela. Agora, a Receita, ela para ter o imposto dela correto, ela precisa saber se aquela nota está correta. Então, ela precisa saber a tributação daquela empresa, ela precisa saber se o percentual que ela colocou ali é correto, se o serviço que ela colocou, qual o percentual que é recolhido em cima daquele serviço. Então, a Receita Federal ela vai querer a nota fiscal correta, justamente para saber se ela vai ganhar mais ou menos de imposto. E quando isso entra em vigor? Vai entrar em janeiro de 2026, a partir de 1º de janeiro, ninguém mais emite nota por prefeitura, né? Os prestadores de serviço só poderão emitir pela Receita. O MEI já está assim, né? Tanto as empresas prestadoras de serviço quanto os MEIs só vão ser pela Receita Federal. Então, o que que vocês têm que ficar atento?
a partir de janeiro de 2026, muitos MEIs vão também sair de MEI, porque o que que ocorre? Como eu falei, tem muita especulação também, tá? O que que eles estão dizendo? Aquele MEI que não emite a nota fiscal, mas que ele ganha, né, sem emitir a nota, tipo assim, ele fez um serviço e deu aquele recibinho que muitos condomínios ainda aceitam, né? Não querem pagar o imposto de INSS, a pessoa não é MEI, aí não tem uma nota para dar, ou então não quer pagar os 20% da parte patronal e aceita aquele recibo comum. Se você aceitar o recibo comum agora, você também está sonegando. Já sonegava antes, só que agora a Receita vai ficar de olho, porque ela vai pegar a pessoa, se recebeu R$ 5.000 lá do CNPJ tal, por que ele recebeu esse dinheiro? Ele vai ter que se justificar. Então, se ele é um MEI, ele vai ter que tirar uma nota fiscal e vai dar. Se ele é um autônomo, tá? Estão dizendo que o RPA vai acabar, mas ainda não é oficial isso, tá? Estão dizendo que não vai mais existir RPA, que os MEI, os autônomos vão ter que emitir também nota fiscal. Mas até agora a instrução normativa ela não é clara sobre isso. Eu já até fiz consulta, né, a Coad também ainda não tem nada ainda totalmente correto dizendo que vai acabar. No Instagram, quem aí acompanha as redes sociais já viu que isso está rolando, né? Todo mundo colocando isso. Mas se vocês olharem os comentários no Instagram, tem muita gente já até contestando isso, né? Dizendo, olha, não coloque isso se você não tem totalmente, porque o pessoal escuta uma coisinha ali, já vai para a internet, faz um post e coloca lá para ganhar visibilidade, ganhar seguidor. Mas não está ainda totalmente certo essa parte de que vai acabar o RPA. Se acabar o RPA, vai ser as pessoas autônomas que não têm MEI vão ter que aderir a alguma coisa aí, ou vai ser um ME, ou vai ser um MEI, para poder emitir uma nota fiscal. Então, se acabar o RPA de fato, os MEIs também vão ter que se adequar. Os MEIs não, os autônomos. E o que eu oriento a vocês, né? É não receber sem a nota fiscal, autônomo, pagar, se o RPA continuar existindo, pagar por RPA, ou se for o MEI, receber o MEI, se for uma ME, vocês têm que receber a nota, vocês não podem deixar de recolher imposto, porque o que está previsto é a Receita vai chamar as pessoas que receberem de algum CNPJ, porque se você está recebendo de um CNPJ, deduz que você prestou um serviço, entendeu? Porque quando recebe de pessoa física, né? Ah, pode ser uma doação, pode ser alguém estava me devendo um dinheiro e me pagou. Agora, o que que você vai justificar ter pago a um CPF se você é um CNPJ? Você pagou um CPF por quê? Se ele não te deu uma nota fiscal, se ele não recolheu um imposto de INSS. Então, isso pode dar problema para os condomínios. Tá? A gente já está anos que a gente fala sobre isso, aqueles condomínios que pagam com recibo sem recolher nenhum imposto, tá? A gente tem batido nessa tecla porque a responsabilidade é do síndico. A administradora ela faz a parte dela que é orientar, mas a responsabilidade cai em cima do síndico. É o síndico que responde se ele abrir mão de não fazer o correto. Quais as empresas que devem se preparar para essa fusão de imposto? Todas as empresas que realizam operações tributadas pelo IBS e pelo CBS, como comércio, indústria, serviços e até mesmo o MEI, em alguns casos específicos. Tá? Devem revisar seus sistemas de emissão de nota fiscal. Então, todas essas empresas ela têm já que ter lá o sistema dela de emissão de nota fiscal, pegando na Receita, fazendo através de um sistema, aí elas que vão ver, cada empresa vai ver como ela vai emitir a nota. Mas a contabilidade de cada empresa deve estar atenta a fazer todo o processo. Então, foi aquilo que eu falei. Aquilo tudo que até agora a gente fez, que foi tentar adequar as empresas para começarem a emitir uma nota fiscal correta, já não depende mais de nós. Agora, cada um que
vai se virar lá com a Receita Federal. E o que o condomínio tem que fazer? É não realizar nenhum pagamento sem nota fiscal. E o que nós vamos fazer? A gente continua fazendo o serviço de olhar a nota fiscal. Nós vamos continuar recebendo a nota, tá? Verificando se tem alguma retenção, incluindo a nota no REINF, incluindo lá depois fazendo o fechamento da DCTF Web. Isso tudo a gente vai continuar fazendo porque são as obrigações acessórias que o condomínio tem que cumprir. A gente vai continuar fazendo. Agora, a parte de verificar a nota, a gente não tem mais como fazer correndo. O que que eu fiz? Eu contratei uma empresa justamente para fazer isso, para que dê uma certa segurança, tá, maior a vocês, porque é uma empresa especializada em tributos. É uma empresa, tá? A gente contratou uma empresa especializada em tributos, justamente visando a reforma tributária. Porque como até 2033 vão ter várias mudanças, a gente está querendo dar uma tranquilidade aos nossos clientes. Então, a gente vai continuar fazendo isso, só que não podemos fazer correndo. A gente tem que fazer com cautela para ver se tem um tributo para reter ou não. O que mais acontece, né, são as empresas que têm que reter, principalmente o Simples Nacional. Tem empresas que têm que reter, como aconteceu, não sei se vocês lembram, quando a gente começou a cobrar a retenção de PIS, CONFINS minto, de INSS das dedetizadoras. Teve empresa que não aceitou de jeito nenhum, teve síndico que não aceitou e assinou um termo de responsabilidade dizendo que não queria saber. Não quero saber, a empresa não quer descontar, entendeu? E a gente afirmando, a empresa mas ele falou que é do Simples Nacional, ele é do Simples, mas ele tem, o problema é que ele tem que estar no anexo 4 e não no anexo 3. E ele cismou de estar no anexo 3. Sabe o que vai acontecer com uma empresa dessa agora? Ele vai ver que ele está com dívida na Receita Federal. A Receita Federal vai começar a chamar as empresas, né, que não estavam adequadas ao anexo correto do Simples Nacional. Então, essas empresas vão ter que se entender agora. Já tem MEI sendo notificado, tá? Já tem MEI que está sendo notificado porque está com dívida na Receita Federal, porque ele deixou de ser MEI em 2024 e passou o ano de 2025 inteiro tirando nota fiscal de MEI. E a Receita, ela não chama essas empresas para resolver no primeiro mês, não. Ela vai deixando, porque é muito mais cômodo para ela receber depois a multa. Entendeu? Então, notificar uma empresa, elas não notificam no mês seguinte, elas vão notificar meses, anos até depois, justamente para ela poder receber esses atrasados todinho. Então, muito MEI, tá? Vai ter problema, entendeu? Não vai conseguir continuar emitindo nota fiscal, ele vai ter problema de financeiro, porque ele vai ter que pagar a Receita Federal. Se ele quiser continuar com aquela empresa, ele vai ter que pagar, senão ele vai ficar com essa dívida na Receita Federal. Quer dizer, como que esse MEI vai emitir uma nota fiscal? Ele não vai conseguir emitir. Então, essa é a dica, né, que eu quis hoje trazer para vocês. Vocês têm que começar se a empresa falar que não vai dar nota, pode ter certeza que ela está com algum problema. Ou ela está com problema na Receita Federal, ou ela está com problema de que não sabe emitir a nota, tá? Mas com certeza ela vai estar com algum problema. Então, a orientação que a empresa dá é essa: não aceitem mais nada sem nota fiscal. Não aceitem mais pagar autônomo só com recibinho, tá? Não façam isso, porque vocês podem ser chamados, entendeu? Para responder por que vocês pagaram esse autônomo e não recolheram ali o INSS devido. E o que ocorre? A Receita pode pegar isso para trás, começar a pegar pelo CPF dele, vinculado ao CNPJ do condomínio e ver desde quando ele presta serviço a esse condomínio. Então, a Receita Federal, essa reforma tributária, ela veio justamente para evitar a sonegação. Toda vez que a Receita ela começa, cria algo novo, vocês podem ter certeza que é para ver a sonegação, tá? Quando ela colocou as empresas para fiscalizarem as outras na retenção dos tributos,
foi justamente para isso, para poder pegar quem não estava pagando os tributos, que aí vocês que são os tomadores têm que pagar para a Receita. Então, quem é o culpado, quem é o fraudador, é o tomador de serviço. E vocês também vão ser os fraudadores se vocês pagarem o autônomo sem contribuir para a Receita Federal. Então, fica aqui minha dica para vocês, tá? Era isso que eu tinha hoje para falar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá aí em aberto para quem quiser falar sobre isso. E aí? Alguém se habilita? Ninguém? Rosângela, é Sérgio que está falando. Hum. Tá? Por exemplo, no caso de um pedreiro, né? Ele vem aqui fazer um reparo, né? E botar lá uns azulejos, lá numa parede que quebrou e tal, né? E ele é um prestador, né? Que não Uhum, tem, não é MEI, né? Ele uhum, não é nada. Ele é um prestador de serviço que tem lá vamos dizer assim, um RPA, não é isto? uhum. Como é que a gente faz então, dentro Ué, desse. mas o RPA, foi o que eu falei, por enquanto Não ele tem ainda está problema. valendo. Você tem Esse que não tem problema por descontar. enquanto, é isso? Oi? Esse não teria problema por enquanto, é isso? Não, por enquanto não tem problema não. Você continua pagando, tá? Vai descontar 11% dele, da parte de INSS, e vai pagar os 20% da parte patronal. Continua a mesma coisa. Por enquanto, enquanto Por a enquanto. Receita, tá, a norma, tá, a instrução normativa, ela não está clara em relação ao término do RPA. É mais especulação. A gente vai ver aí na virada do ano se vai vir outra instrução normativa complementar a essa, para ver se vão acabar ou não com o RPA, que a intenção da Receita é acabar com esse RPA. É botar todo mundo emitindo nota fiscal, tá? Porque com a emissão de nota fiscal é mais fácil dela controlar. Entendeu? É Sim, muito sim, mais fácil dela controlar. certo. Eu tinha uma Mas outra continua a pergunta mesma coisa. aqui, certo, entendi. Tinha uma outra pergunta que eu queria fazer aqui, mas eu não lembro mais. Se eu lembrar que eu volto a perguntar aqui. Então tá. Gente, se não tem mais pergunta, era isso que eu tinha que passar para vocês, tá? Vamos esperar agora 2026, né? Ver o que que vem aí ainda de novidade, que é o que eu falei. Por enquanto, os contadores estão assim, só sabemos o que a gente, por exemplo, eu sei o que eu tenho que fazer na minha nota fiscal, né? Isso a gente tem noção. Agora, a gente não sabe o desdobramento disso, né, em relação aos consumidores. A gente está só, eu como sou serviço, né, o consumidor final meu são vocês, então a gente sabe o que que tem que fazer em relação a vocês. Agora, não sei, vindo lá de trás, né, que é o que eu estou falando, é uma cadeia, esses impostos, eles vieram para reduzir. Tem já uma tabela, né, de alíquotas, mas isso é até 2033. Essa tabela ela é progressiva. Tem a cesta básica, tem coisas da cesta básica que vai diminuir valor, tem coisas que vai aumentar muito, né? Então, a ideia do governo é fazer esse escalonamento de tributos, né? As coisas que são da cesta básica ter menos impostos e as coisas que não são ali, que são supérfluos, que eles chamam de supérfluos, vão ter mais impostos. Então, a ideia do governo é equilibrar, né, o orçamento desse jeito. Só que vai ter empresa que ela vai ter mais imposto a pagar, entendeu? E não vai ter benefício. Então, esse vai ser o impacto nos condomínios, entendeu? São aquelas empresas que não vão ter benefício nenhum, entendeu? Que ela só paga, ela não vai ter o crédito dela. Então, a tendência é ter realmente um aumento da carga tributária para essas empresas e, consequentemente, elas vão repassar para o consumidor final, que no caso, aqui que nós estamos falando, são os condomínios.
problema todo é a expectativa, né, das empresas já está sendo essa. É o que vai lá de imposto que elas vão ter, diminuir ou não a carga tributária dela. Diminuir com certeza não vai, tá? Porque a intenção realmente é aumentar. A única empresa que vai ter diminuição são aquelas que vendem, né, serviços de cesta básica. Serviço não, produtos da cesta básica. Essas realmente vão ter uma diminuição aí dos tributos dela. A intenção é, inclusive, acabar com o IPI, né? Então, mas a previsão é o que eu estou falando, está tudo escalonado até 2033. Para 2026, o que vai entrar realmente em vigor é esse IBS e o CBS. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar, já que ninguém tem mais nada. Um bom Natal para vocês, tá? Um ano novo maravilhoso. Espero que a gente traga sempre boas notícias, né? E espero que a gente não seja pego de surpresa aí com mais nada. Mas a gente está aqui, o grupo ali, estou gostando de ver a interação do pessoal ali no grupo, né? Até um ajudando o outro, isso eu acho bacana. Eu acho que a intenção é essa, quando eu criei aquele grupo. Tá, esse grupo, tá, vocês podem divulgar, porque sempre que eu fizer um treinamentozinho desse, a minha ideia aqui, entendeu? Independente de ser cliente ou não, a minha intenção aqui é realmente passar divulgar, né, essas novidades para que todo mundo possa ter acesso. Então a gente sempre faz isso. Antigamente eu fazia só para meus clientes, agora eu estou abrindo para poder ter, né, mais gente tendo acesso a essas informações. Então, se vocês quiserem divulgar o grupo, eu só peço que coloquem, voltem mais para síndicos, subsíndicos, conselheiro, né? Não pessoas só moradores, porque senão o grupo fica muito cheio, mas a gente tem a intenção de colocar mais pessoas da gestão mesmo do condomínio, tá? Então, se vocês quiserem, fica aberto aí para convidarem quem vocês quiserem que seja relacionado à gestão condominial, tá? Bom Tá, Natal. Lani, só a última pergunta. Essa palestra, esses slides aí, você disponibilizou em algum lugar? Eu vou deixar isso gravado lá no YouTube. Você já segue a gente lá no YouTube? Não, não. Segue a gente lá no YouTube no YouTube da administradora, que tem várias palestras lá, tem várias aulinhas que eu já dei, entendeu? Que eu deixo lá, Tá, tá? Eu vou deixar lá também, tá, ok. tá bom? Tá certo. Tá ok, então. Obrigado. Gente, bom Então, Natal e bom Ano Novo aí para vocês. obrigado, Tchau, igualmente. tchau. Tchau.